Roque dos Santos, é da Direção Nacional do Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica. Oi. Bom dia a todos e todas presentes. Gostaria de, em primeiro momento, agradecer à senadora Regina e ao senador Caim por essa participação aqui, aos valorosos colegas da FASUB, companheiros de luta, que tiveram essa iniciativa e fizeram esse convite, a todos os participantes aqui da mesa, ao Paulo, do Sinasef, pela presença dos companheiros do ANDES, valorosos companheiros de luta, e nesse sentido, agradecer essa participação e unidade da gente aqui. Eu acho que essa fala final dos companheiros, esse grito de ordem, quando a gente fala greve geral da educação, me remonta a vários momentos em que nós, nossas entidades da educação federal, estivemos juntos e a partir dessa nossa unidade a gente teve êxito em nossas lutas, em nossas batalhas. Eu acho que essa mesmo é a palavra de ordem, e o meu agradecimento inicial é nesse sentido. É desse espaço que a gente faz um debate em unidade. É desse momento em greve que a gente está discutindo essa unidade, discutindo os avanços nessa nossa luta. Nessa minha fala, aqui na audiência, uma vez que a gente vai debater aqui valorização, tanto do trabalhador do profissional da educação quanto da educação, eu queria fazer um pouco de uma discussão em relação à precarização, o debate da precarização que a gente já vem fazendo há algum tempo. O Sinasef entrou em greve nessa segunda-feira, dia 13 de julho, e já no seu primeiro dia de greve, ele paralisou 26 sessões em 9 estados e mais de 56 unidades. Todavia, essa greve que a gente iniciou dia 13 é a 4ª greve em 5 anos. E ela é um reflexo desse processo que a gente discute, que a gente debate de precarização. É um reflexo desse processo da expansão. A gente defende sim a necessidade de expansão. E como o Dilvo colocou aqui vários números, vários avanços, a gente está aqui para colocar também algumas consequências desses avanços. O que a gente discute? E por consequência, porque estamos aqui, porque estamos parados, porque estamos em greve. E esse é o debate que a gente faz. A gente, nos últimos 9 anos das nossas instituições, da rede federal, elas quintuplicaram. A gente teve um aumento de 5 vezes no nosso número de unidades. Porém, esse aumento careceu de um planejamento mais coeso, e tanto da sua execução a gente conseguiu identificar uma série de problemas que refletem na nossa atividade, refletem na oferta da educação, refletem na qualidade dessa educação ofertada por nossas instituições. E aí, quando a gente faz o debate de precarização, quando a gente faz esse debate da qualidade, a gente não coloca simplesmente de infraestrutura, que está também de bibliotecas, de laboratórios, que elas refletem efetivamente nesse processo, nessa oferta educacional. A gente faz essa discussão da precarização, também das relações de trabalho, da nossa atividade e, por fim, da educação que a gente oferta à sociedade. A gente coloca números do próprio governo, daquele relatório do TCU de 2013, o alto índice de evasão escolar nos institutos. Ele coloca o nosso déficit, e aí eu gostaria de reproduzir o número de déficit de trabalhadores dos institutos federais, em torno de 5.700 técnicos administrativos, em torno de 7.900 docentes. E na pesquisa que foi feita pelo próprio TCU, o principal motivo é a baixa atratividade dessas carreiras e as condições de trabalho colocadas por esses profissionais após o processo da expansão. E aí, uma vez que já estou falando desse problema da precarização em relação às nossas condições de trabalho, eu vou aqui reiterar um ponto colocado pelos nossos colegas. Um dos pontos que o companheiro Rogério falou aqui foi em relação à capacitação e qualificação dos técnicos administrativos. O plano aprovado em 2014, salvo engano, né, Rogério? O plano de desenvolvimento, que até hoje efetivamente não foi executado. O próprio plano, já admitido dos estudos, o próprio governo já no lançamento do plano coloca o grande déficit. A gente do lançamento do plano colocou que da forma que ele estava sendo posto, ele ainda assim não dava conta, era necessário que a gente levasse para as instituições, que elas também fizessem seu plano, cada uma das instituições, e mesmo assim, mesmo com essa identificação, mesmo com essa nossa radiografia, essa nossa crítica, ainda não houve execução do próprio plano. E a gente também criou outras ações por parte do governo, em que a gente não encontra esse próprio incentivo à capacitação, nem do acesso nem da permanência. A gente colocou instituições em todos os locais do Brasil, colocou docentes e técnicos administrativos, em locais e espaços em que a gente não tem efetivamente condições para fazer essa capacitação e qualificação, nem temos a
a liberação, não temos as condições para que a gente possa efetivamente ir lá e fazer a nossa capacitação e qualificação. E debatendo mais aspectos desses levantados, quando a gente fala da nossa carreira docente, dos docentes da nossa instituição, a gente não pode nem falar carreira, a gente tem um tabelão que, inclusive, de alguns níveis de progressão para o outro, a gente tem 0,0 de aumento. Alguns níveis de alguns estudos que a gente faz, a gente identifica 12 centavos de aumento. E, após o processo de 2012 de mudança na carreira, que coloca vários critérios para a progressão, critérios produtivistas, critérios baseados em um alto índice de produtividade, que vão de encontro ao debate que a gente faz. O companheiro docente se submete a esse processo de progressão, elenca lá várias atividades realizadas naquele nível, uma alta carga de trabalho, uma alta carga de ensino, enfim, para o final daquilo tudo, receber um aumento de 12 centavos. E aí o governo diz que tem uma carreira. Quando a gente senta para negociar com o governo, ele diz que não, a carreira, vocês estão cobrando a estruturação da carreira, a carreira foi estruturada em 2012. Então, eu acho que faz parte do nosso papel aqui nessa mesa é confrontar também os dados e essas informações do governo. E, continuando em relação à questão docente, desse nosso debate da precarização, nas nossas instituições, nos institutos federais, a gente tem um sério problema. Quando o companheiro chega na instituição, acabou de ingressar na rede federal, ele chega num campus em que ele é colocado para dar aula em 4 modalidades de ensino, onde o campus de nenhuma forma, a própria instituição não oferta de maneira prévia uma capacitação para esse companheiro poder dar aula. E a própria possibilidade de ele dar aula nas 4 modalidades de ensino já é uma contradição. O camarada dá aula de manhã para o ensino médio integrado, dá aula à tarde para o ensino técnico subsequente e divide aula à noite. Um companheiro, por exemplo, da matemática dá aula à noite de cálculo 3 para uma licenciatura, para uma engenharia, e dá aula de matemática básica para a educação de jovens e adultos. Pois é, são essas as condições que estão sendo colocadas para nós trabalhadores da educação. E ao levantar esses pontos aqui, eu coloco justamente esses reflexos, a consequência para a própria educação. E isso faz parte dos nossos pontos de pauta, desde que a gente vem debatendo com o governo há um bom tempo, como coloquei aqui, de 5 anos, 4 greves, a gente não tem conseguido efetivamente avançar nessa discussão. Quando a gente vai na discussão dos colegas técnicos administrativos, recentemente a gente recebeu nas nossas instituições um ofício vindo da CETEC, retirando a possibilidade do técnico administrativo concorrer na seleção e na inscrição dos projetos de extensão das nossas escolas. E são os técnicos, e boa parte dos técnicos administrativos fazem projeto de extensão e fazem realmente essa ligação entre os institutos federais e a comunidade em volta. Ora, se a expansão foi feita para integrar, para levar a nossa escola aos mais diversos lugares do país e a se integrar àquela comunidade, na hora que a gente retira o técnico que está cotidianamente, está todos os dias na instituição, de possibilidade de fazer essas atividades de extensão, a gente está se furtando desse objetivo que a gente colocou na própria expansão. Outra coisa que já foi colocada aqui pelo colega Rogério, o nosso debate de racionalização do PCCETAI, que já está na mesa do governo há mais de 4 anos, só há 5 anos. E nada efetivamente foi feito. Quando da criação da carreira, já tinha sido colocada a necessidade e já tinha sido apontado esse norte para a racionalização. Pois bem, nossos colegas do SINASEP e FASUBRA, junto à CMS, fizeram todo o trabalho, está na mesa do governo e até agora nada. Resultado da greve de 2012, que foi colocado no GT para se debater esse ponto, a gente coloca mais uma vez na mesa do governo relatório e em nada temos esse avanço. E aí, outra questão mais ampla e que ainda coloca o debate em relação aos colegas técnicos administrativos e também a partir de uma fala da própria representação do governo, era a democratização das nossas instituições. Nós, institutos federais, a gente entende que a gente tem dado passos à frente, inclusive da própria universidade, em relação à democratização. Mas, efetivamente, hoje, como a gente pode falar em democratização, se um técnico administrativo não pode se candidatar a reitor? Hoje em dia, a gente não tem as condições objetivas colocadas pela legislação, a não ser pelo fato de não ser docente. E dentro dos próprios técnicos administrativos, a gente tem algumas circunstâncias. O técnico com nível superior não pode se candidatar a diretor de unidade, diretor de campus, mas pode ser pró-reitor.
a gente não consegue entender um pouco essa lógica do governo. Que a gente fala de democratização, mas a gente quer efetivamente essa participação democrática. E outra, quando a gente fala do processo de expansão, do processo de democratização, ela se refere também num forte processo de assédio moral. As três entidades que estão sentadas aqui, elas já pararam, já chamaram o governo para conversar diversas vezes sobre essa questão. A gente jogou instituições de ensino para todos os locais do país, jogou péssimos gestores mal preparados. A gente colocou tudo isso, profissionais novos, e dentro desse processo nefasto de precarização, e diante de um forte avanço do assédio moral, os nossos trabalhadores estão adoecendo. Isso é claro, isso aí a gente não precisa de levantar números e apontamentos aqui não. É só ver as pautas que a gente tem feito, tanto na CETEC quanto na CESUR, para tratar desses assuntos, que a gente vê o imenso volume dessa situação. E, mais uma vez, tratando dessa questão da precarização, vou falar um pouco aqui do que o colega Paulo já colocou, e mais uma vez discutindo a fala do governo nesse momento. Nos foram apresentados vários números em relação ao acesso, em relação a fiéis, em relação à importância desses programas. Mas o nosso próprio colega, quem eu gosto muito de reivindicar uma fala dele, da nossa identidade enquanto trabalhador da educação, da necessidade disso, o Roberto Lé, na sua posse agora, colocou em números, assim como o governo colocou aqui, a possibilidade que a gente tinha de ofertar muito mais do que do ProUni e o FIES com essa quantidade de verba que é direcionada. Então a gente, quando aqui reivindica a educação pública, quando a gente reivindica a valorização da educação pública e do trabalho da educação pública, a gente reivindica isso. Quando a gente coloca contra os cortes, a gente está reivindicando a necessidade dessa verba que está saindo, está escoando para a iniciativa privada, para as nossas instituições. E outra, quando a gente coloca, a partir desses... Quando a gente investe, quando a gente passa as nossas verbas que deveriam ser da educação pública, que vai para a privada, a gente não apenas entrega dinheiro, não apenas coloca verba, recurso, a gente chancela também a política educacional. Isso é claro. A gente tem uma discussão dentro dos institutos federais de educação integral, essa concepção de ensino. E na hora que a gente passa essa verba para as outras instituições de ensino através do ProUni, do FIES, do SISUTEC, do PRONATEC e demais programas nesse sentido, a gente chancela também esse nosso projeto. A gente tem tanto trabalho para discutir nesse âmbito as nossas concepções, a nossa concepção de escola, a nossa concepção de universidade, e aí, em um dado momento, diante dessas circunstâncias, diante desse monopólio, diante da força do lobby político dessas instituições, a gente acaba transferindo, não só recursos, como falo agora, a gente acaba transferindo a chancela da educação desses jovens. A gente acabou de colocar aqui, Dilvo, a quantidade de jovens que foram formados, mas sobre que concepção? A gente discute, debate há tanto tempo isso, sobre que concepção de educação, qual educação foi ofertada para esses jovens. E por fim, uma vez que já extrapolei por demais meu tempo, esses pontos de pautas que a gente coloca aqui de forma específica, estruturação da carreira docente, racionalização do PCCETAI, esses devidos reajustes, são consequências desses apontamentos desse nosso debate de precarização e de valorização. E como o Paulo colocou aqui, se a gente não parasse agora, e se a gente não tivesse efetivamente parado em 2011, em 2012, em 2014, talvez não tivéssemos só morrido por inanição em São Paulo. A gente teria revertido essa contradição que você falou em relação às outras universidades. No primeiro aspecto positivo, a gente talvez tivesse superado o aspecto negativo nesse momento. E é nessa hora que a gente tem que entender o valor dessa nossa greve geral da educação, é de colocar esse debate em pauta, é de colocar para a sociedade o que a grande imprensa, o que a grande mídia não coloca, que é essa discussão, é esse debate de precarização, é essa falta de valorização tanto das nossas instituições nesse sentido, quanto do trabalho da educação. Então essa greve, quando coloca contra os cortes, pela valorização do trabalhador da educação pública, pela valorização da educação pública em defesa da universidade, em defesa da rede federal, ela busca esse objetivo. Então, companheirada, vamos avançar na nossa mobilização. A gente aqui entrega nossos pontos de pauta à mesa, entrega ao Ministério, como já fizemos oficialmente, entrega aos senadores, buscando esse apoio, porque a nossa luta é em defesa da educação pública. Isso é o que a gente tem que colocar como clareza. A gente coloca aqui esses diversos pontos, mas o fim da nossa luta é em defesa da educação pública, gratuita, de qualidade.
Muito obrigado a todos e vamos lá para o canal.